assistindo a nossa live aí, né? Obrigado pela participação. Hoje nós vamos falar com um grande luthier do Rio de Janeiro, tá? Amigo meu. E a gente vai conversar aqui, tem um papo interessante, muito gostoso sobre luthieria, tá? Então vamos entrar aí, vamos conversar com esse cara, tá? Ele vai passar muitas dicas, vai mostrar vários serviços pra gente, tá? Você que tá entrando, coloca aí, ó. Tá sem áudio? Vocês estão ouvindo aí, gente? Confirma pra mim se tá certo o áudio e o vídeo, tá? Coloca aí que pra gente ter uma noção aqui, tá bom? Vamos lá, vou chamar o Brucati. Só confirma o microfone aí pra mim. E a gente vai ter um papo muito bom, tá? Vou colocar aqui, ó. Áudio ok, né? Obrigado, viu, Driel. Vamos convidar o Bruca, tá? Eu chamo ele de Bruca. Pessoal, ó, obrigado, tá perfeito, né, o áudio, então maravilha. Bom, tô aqui na IL, tô aqui com umas encomendas também na minha frente que eu vou mostrar daqui a pouco. E vocês vão poder ver, né, alguns trabalhos que eu tô fazendo, alguns que o Brucati está fazendo também, né? E vamos tirar aí muitas dúvidas, tá? Cadê o Bruca? Bruca. Vamos ver se ele vai entrar aqui para falar com a gente, tá? Pessoal, hoje vocês aproveitem, tá? É um luthier aí da velha guarda. Aproveita para perguntar, beleza? Perguntar o que você tiver de dúvida. E a gente vai ter um papo muito legal. Escreve aí para mim, Douglas, judeu, né? Escreve aí para mim o seguinte, de onde você é, de onde você está assistindo essa live, tá? Tô com a touca de esquimó hoje aqui, mas era por causa do meu cabelo que tá ruim, né? Nem tá esse frio, né? Escreve aí de onde você é, tá? E a gente vai para ver onde que tá chegando aí nossa live. Vamos ver se o Bruca não... Tá, escreve aí de onde você é, beleza? Eu tô aqui, como vocês sabem, eu tô aqui em Santo André, né? Agora, aqui do lado da capital. Na Malásia. Tô aqui do lado da capital, né, gente? Em Santo André, tava no interior, já comentei aqui. E a gente tem pessoas aqui de Araraquara. Tem uma Pinguim. A Pinguim é show. RJ, Santa Catarina, né? Aí, agora foi. Tô aqui enrolando, Bruca. Que isso? Tudo bem? Quanto tempo, Bruca? Poxa, cara. Uns 10 Desde minutos. hoje, 5 minutos que a gente se fala. Uns 5 minutos. Ó, eu tô vendo, não sei se tá vendo aí os comentários, o pessoal falando que é do Araraquara, Brasília, Pelotas, tem gente pra caramba aí vendo. Pô, legal. Eu sou luthier de cordas, ó, a Casa do Músico, muita gente entrando aí, né? Legal pra caramba. Minas Gerais. Satisfação ter todos vocês e aqui Legal, galera. o Bruca também, né? Agradeço o Bruca por aceitar o convite, Nada, viu? que isso, meu amigo. Tamo junto. Sabe que eu sou teu Ó, fã, né, cara? Sou suspeito, né? eu também sou, Bruca. Então, ó, nós temos 27 pessoas. Vamos começar então o papo. Vai entrar mais gente daqui a pouco, com certeza. Tem muita gente nova nesse Instagram, nesse nosso Instagram. E, meu, eu queria falar o seguinte, o pessoal, o Bruca, a gente se conhece há muito tempo já, né? Quantos anos? Uns 40 anos? Não, cara. Eu não lembro. 40 eu tenho de idade. 40 de... Cara, eu tava fazendo as contas hoje. Só aqui onde eu tô, já devo estar aqui já uns 10 a 11 anos. E a gente começou a trocar ideia. Eu tava na outra casa. Então isso já tem aí pelo menos uns 12 anos, cara, no mínimo. Quanto? Uns 12, cara. Então, não, faz 10 anos que eu tô na loteria. Não, Eu então acho que foi no começo. foi no começo, Então 10 anos. foi no começo, faz uns 10 então.
E eu sei que eu falo sempre pro pessoal aqui que tem gente que no começo da luthieria, e também até hoje, me ajuda e com várias coisas, né? Que foi assim que muita gente aprendeu, né? E eu, inclusive, perguntando. E por isso que eu fico agradecido por você participar e aceitar, porque você é uma das pessoas que me ajudou muito e me ajuda muito com toques, né? Uma pessoa que tem muita experiência na área e que sempre me ajudou, sempre abri a mão aí. Então agradeço muito por isso, viu, Bruca? Nada, cara. Eu queria te perguntar uma coisa. Eu vejo você nas redes sociais e, sinceramente, eu não tô perguntando, não tô falando só pelo conteúdo da live. Quais serviços exatamente você presta como luthier? Eu sei que você mexe com laqueamento, sei que você mexe com restauração, madeira, algumas coisas. O que você faz exatamente? Como você atende o pessoal, né? E o que você mexe, assim? Fala pra gente aí, Bruca. Então, vamos lá, já. Assim, hoje, tá, vamos falar hoje. Hoje eu estou mais focado na parte de customização, restauração, reformas em geral, porque assim, às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade na nomenclatura. Eu vejo às vezes até colegas nossos postarem alguns trabalhos como sendo restauração, sendo que é uma reforma. Nada depreciativo, só que tem diferença. Isso aqui é algo que, de repente, achar Eu legal. queria até que você explicasse isso. Então, cara, o que acontece? Você faz os dois, então. Você faz também reforma e restauração. Faço reforma e Qual que é? restauração. Porque Qual que é? a reforma, o que é? Você tem uma batera, você está com um problema ali no revestimento, aí você quer fazer uma troca, está danificada. Acontece muito, você sabe aí, por exemplo, o revestimento celuloide, dá para fazer aquela barriga, né? Dá uma raiva. Tomou sol. Tomou sol e enrugou. Então, o cliente, poxa, ele quer estar com o instrumento em perfeito estado. Então, isso é uma reforma, tá? Agora, um caso, por exemplo, das bateras vintage. O cara quer manter a originalidade, tá? Pegou uma batera aí, uma Pinguim, anos 60, uma gota, toda detonada, tá? Falou assim, ó, quero deixar essa batera como original. Então, isso é um trabalho de restauração, tá? Você vai manter todas as características do instrumento. Ah, mas se eu trocar o revestimento dela, continua sendo restauração? Continua se você usar os mesmos acabamentos usados na época. Tá? Geralmente essas bateras antigas, as Pinguins, elas vinham com aquela celuloide muito amarelada, né, com o tempo. Mas o original dela, como a gente sabe, ela não é amarela. É porque ela queimou durante o passado das décadas. O original dela é branca, tá? Bem branquinha. Então a gente tem aqui no mercado essas celuloides, como eram no padrão antigo. Então isso é um trabalho de restauração. A gente refaz o cromo, mantendo a originalidade. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui clássico. Ó. Vai, Bruca, já mostra aí as peças, vai. Isso aqui é um tom Pinguim 70. Originalzão, né? Principal, ó. Anel de reforço, tá? Esse revestimento aqui, ele não é original desse tambor, tá? Mas é original da época. Não me pergunte como eu consegui, tá? Mas eu vou falar depois. Isso aqui foi um presente, tá? Que o Tibério me deu, tá bom? Então ele me deu ele tinha lá, ele me cedeu esse revestimento, tá bom? Mas é original da época. Isso aqui muito louco. É uma restauração. Então ele foi todo restaurado por dentro. A luz não está muito boa. E não acha esse revestimento hoje, em lugar nenhum. Tá? Não tem no mercado. Você consegue isso aqui trazendo lá dos Estados Unidos, mas não compensa, tá? Hoje em dia não compensa. Aí vou dar um exemplo aqui de uma reforma. Pode parecer restauração, mas não é. Oh, tá muito bonito isso aí, Bruca. Olha isso. Então, isso aqui, ó, tem muita história aqui, ó. Esse acabamento aqui é super especial, tá? Esse acabamento aqui, galera. É carvalho isso aí, com certeza. Eu vou abrir hoje para vocês, tá?
Esse acabamento aqui, quem fez, esse cara que está em cima, tá? Foi um pedido especial que eu fiz para ele, porque eu não tinha condição de fazer na época. Eu já tenho esse tambor aqui, deve ter uns 4 anos, já é ou mais. Foi É, bem antes da pandemia que você fez isso para mim, tá? eu Na época tava eu em não, Jambeiro lá, eu foi não, por não aí. estava em condição de fazer isso, estava com muito serviço, eu precisava de alguém que fizesse como eu queria, tá? Era todo revestido em carvalho. E o Israel fez para mim, tá? E essa Isso pintura, como é aqui... que você fez? Oi? Essa pintura do hardware aí, que tá Então, meio cor de eu vou falar sobre cobre, não sei. esse acabamento. Ele é um acabamento em cobre, tá? É como se fosse um cromo, só que ao invés de dar o níquel, é dado cobre, tá? Então, isso aqui, no caso, não é uma restauração. Isso aqui é uma reforma, porque eu mudei a característica disso aqui. Porque, originalmente, não foi lançado nenhuma Pinguim com esse acabamento. Mas era algo particular meu. Tá? Isso aqui é um projeto que eu estou fazendo já tem uns 8 anos. Tá? Eu estou fazendo a bateria toda, tá? Todas as ferragens, estante de caixa, máquina de hi-hat, tudo. Até os parafusos de fixação aqui dentro são em cobre, acabamento em cobre. Nossa, Então, isso tem um custo muito elevado, é muito grande o custo. Então, isso aqui a gente vai fazendo com... A gente não tem pressa, isso aqui a gente vai curtindo, tá? Então, a gente vai não, curtindo. E é uma dica que eu faço para você que ama o instrumento, a galera que gosta das vintage. Ah, mas eu não tenho grana, meu sonho é ter uma bateria assim e tal, toda restaurada, linda. Faz aos poucos, vai curtindo o instrumento, vai tendo aquele prazer. Eu estou fazendo isso aqui, não estou com pressa nenhuma, já tenho 8 anos. Tá? não é encomenda também, né? É uma que você tá fazendo pra você. E talvez se vender, você vende. É isso? Se alguém comprar, você vende. Ah, meu amigo, Ou não? você sabe, né, Israel? Esse tem conta para pagar e a gente não está Sim. pegando a nada, Israel. É isso aí. A gente vende, cara. A gente vai, faz outro. É isso aí, cara. Bruca, Então, assim, essa é escreveram a pra gente. diferença básica da restauração para a reforma, tá bom? Entendo, muito bom. Muito interessante. Às vezes, Bruca, não sei se com você já deve ter acontecido muito, mas uma pessoa chega e pergunta assim: olha, eu tenho uma bateria aqui para reformar. Aí ela chega e pergunta para você: quanto custa a sua reforma? É difícil essa pergunta, É né? difícil, Essa porque resposta. Como e assim, hoje em quanto? dia, assim, com o Porque advento tem da tanta. internet, das redes sociais, do WhatsApp, a galera quer orçamento assim, por WhatsApp. Então, assim, é muito difícil, porque cada instrumento tem uma característica e você tem que olhar de perto. E, assim, eu acredito que com você deve ter acontecido isso. Tá? Comigo já aconteceu várias vezes. O cliente em si, se você quer ajudar o cliente, você dá o orçamento dentro daquilo que ele passou, das fotos que ele mandou, e chega aqui é outra coisa totalmente diferente. O instrumento está Porra. totalmente detonado e você acaba, para não decepcionar o cliente, acaba entubando o prejuízo, né? Isso é, por mais que a galera não acredite, mas isso é muito comum. Tá? Então, assim, ultimamente eu tenho tomado uma postura um pouco diferente até para evitar isso, porque o custo das coisas aumentou assim consideravelmente, né, Charles? A gente conversa bastante assim como as coisas estão caras, né? Você vê que uma cola que a questão de poucos meses atrás a gente pagava aí R$ 60, hoje o mais barato está 150. Então você Tem tem coisa que que tomar triplicou, essa né? postura com o cliente e fala assim, ó, esse valor que eu estou te passando é pelo que você está me mostrando aí. Se chegar aqui e ver alguma coisa diferente, a gente tem que ajustar esse valor. Porque assim, a Além gente... de que se a pessoa demorar para fechar, também acontece de ter outro preço já, né? Ah, isso Daqui aí é uma coisa que você sabe bem, né? Galera, pelo amor de daqui Deus, um não faz mês. isso com a gente, não, que a gente sofre. Às vezes a pessoa pensa assim, que somente ela está em contato conosco. A gente recebe orçamentos, são dezenas por dia, tá? E o cara vem, a gente recebe com todo carinho, com toda a atenção que o cliente merece, os amigos. Merece. E a gente fica ali minutos, às vezes até horas, faz o levantamento todo, passa para o cara, e acredite se quiser. Israel,
tem cliente que faz o orçamento em janeiro, ele fala assim, lá para dezembro, quando eu receber o 13º, eu vou fazer. Mas não dá, né? Porque Daí muda tudo, muda muda tudo. tudo. Olha, já Ó, aconteceu de o cara voltar anos depois e falar assim, por acaso aquele valor ainda está ativo? Claro que não. Então, não tem como. hoje eu já pergunto, vem cá, você vai fazer agora ou você vai fazer daqui a tantos meses? Daqui a tantos meses. Falei, cara, então faz o seguinte, quando você for fazer, você me procura, que eu vou com todo carinho e toda atenção te dar o orçamento, porque não vai adiantar eu te dar o preço agora, porque toda semana está mudando, cara. É bem isso mesmo. Então, assim, tá complicado, né? Então, Bruca, tem umas coisas que eu anotei aqui, eu falei, hoje é o dia de eu sugar, porque o Bruca eu já suguei muito já. Mas hoje é o dia de eu perguntar coisas também que talvez eu nunca tinha perguntado e que muita gente quer saber, né? Com certeza. A gente tem 30 pessoas agora aí. Alguns são luthiers, outros são bateras, outros são simpatizantes, né? Mas uma coisa que eu queria saber é o seguinte, ó. Hoje muita gente quer começar na luthieria, tá? Eu vejo muita gente começando, eu vejo iniciantes. Quais dicas você daria para quem quer começar? Ou o que seria mais fácil de fazer? O que seria mais rentável, né? O que você sugeriria para essas pessoas? Vamos lá, olha só. É um conselho de um cara que vai fazer 50 anos, tá? Eu pareço mais novo do que Israel, porque olha a carinha dele, tá acabado, né? Tá Olha triste só, a situação aí. Não, a gente se parece muito, né, Bruca? É verdade, com certeza. Dá pra você ser meu tio novo. Então, cara, eu vou fazer 50 anos ano que vem. E esse ano eu faço 32 anos só mexendo com batera, tá? O segredo, você quer ter sucesso na luthieria e qualquer outra área, humildade, cara, humildade. Assim, certas coisas eu fico surpreso. Eu me surpreendi com Israel, porque assim, há 10 anos atrás ele me procurou pedindo ajuda. E hoje mesmo a gente conversou sobre isso. A primeira coisa que o Israel me pediu é assim, pô, Brucati, eu estou tendo dificuldade para cobrar. Eu não sei cobrar. Aí eu comecei a perguntar ao Israel, você lembra, Israel? Os papos que a gente tinha sobre valor. Eu falei, Israel, você cara, está totalmente fora. Uma coisa que deveria cobrar R$100, o Israel cobrava 20, tá? Então, Muito assim, fora. Era muito fora, tá? Muito fora. E a gente sabe, a gente tem conta para pagar, luz. Galera, olha só, a gente mexe com batera, mas não é só um hobby. O principal é o nosso ganha-pão. Isso aqui é uma profissão. Muita gente pensa que os caras mexem com batera, não precisa de grana. A gente precisa de grana. Então, eu ajudei muito o Israel nessa parte de dar preço, saber dar preço. Tá? E o que eu achei... Eu vou responder a tua pergunta. Tá? E o que eu achei legal é assim, a humildade dele, de chegar e perguntar. E hoje eu estava conversando com o Israel sobre preço. Eu falei assim, caramba, Israel, você me pediu ajuda para aprender a dar preço. E hoje eu estou precisando da tua ajuda. Né? Estava conversando com o Israel e achei assim, que os meus preços estão desatualizados. E eu não tenho problema algum de chegar para o Israel e falar, Israel, preciso da tua ajuda. E vou fazer isso, galera. Se prepare que os próximos orçamentos eu vou ligar para o Israel. Israel, quanto é que eu cobro aqui? Quanto que é? Quanto que eu devo cobrar? Então, galera, o segredo é humildade, você não ter vergonha de perguntar. E quando eu perguntei uma coisa para o Israel, ele falou, caramba, cara, você perguntando para mim. Então, para mim, isso é uma coisa assim, muito normal. Tá? Eu pergunto as coisas. Eu pergunto as coisas para o meu filho, para os meus filhos. Eu tenho um filho de 17 e tenho uma filha de 10. Tá? A Laurinha e o Jonas são os meus tesouros. Tá? O que a gente tem mais de precioso na nossa vida são os nossos filhos. Né? Claro, Deus em primeiro lugar, mas estou falando aqui nessa terra.
E eu pergunto as coisas a ele, isso aí não tem problema. Não tem problema nenhum. Então, você quer começar? Pergunte, tá? Agora, não seja assim um cara que seja inconveniente, porque você tem que sentir quem te dá a abertura, tá? Se algum luthier, um cara que entende do assunto, ele te der a abertura, assume daquela pessoa. Fala, cara, como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Você não pode ser o grande inimigo de qualquer profissão e do luthier, o excesso de confiança, tá? Porque eu já cometi várias falhas na execução de serviço por excesso de confiança. Pintura é uma coisa que você não pode ter confiança excessiva, porque sempre você vai errar, tá? Senão, nessa de Então, confiar demais, faz cagada, né? você tem que estar sempre ali, tipo assim, caramba, tem que ter máxima atenção. Então, assim, você quer começar como luthier, seja humilde, não tenha vergonha de perguntar, porque a nossa sociedade hoje, Israel, é a sociedade que ela não quer aprender, ela quer só ensinar. Todo mundo já Ensinar. nasce sabendo. Tá? Todo mundo tem um curso Todo mundo para é oferecer. perito, né? Todo mundo é perito em tudo. Eu prefiro ser aquele que tenha sempre a sede de perguntar. Então, a primeira coisa, humildade. Cara. Seja humilde, pergunte, que você vai ver que as portas vão se abrir para você. Muito legal mesmo, Bruca. É uma coisa que às vezes muito adulto tem esse problema, né? De pensar, olhar para a própria idade e falar assim, bom, eu tenho tantos anos e a outra pessoa tem menos do que eu, logo eu sei mais do que ela, né? E a gente quando olha para a luthieria ou qualquer área da nossa vida, a gente está falando da luthieria hoje, eu acho que assim, a luthieria ela é uma coisa infinita, a arte é uma coisa infinita. Então, se a gente comparar, não é, o nosso conhecimento que é limitado com a infinidade ou infinitude, né, de conhecimento que existe na luthieria, a gente vai ver que a gente não sabe quase nada. A gente fala, nossa, existe o mundo para descobrir pela frente, né, e às vezes a pessoa está se achando, né, infelizmente, esse tipo de pensamento. Eu vou te dar um exemplo, Jael. Por exemplo, muita gente me pergunta, porque assim, hoje não, mas desde sempre, a área da luthieria que eu mais sou assim, apaixonado é a parte de restauração, tá? Certo. A parte de restauração. Não que eu não goste de fazer as outras coisas. Claro, tem coisas que a gente não gosta de fazer. Eu já fiz muito. Tá? Uma outra dica para você que quer começar, por onde começar, começa com a limpeza, tá? Começa a pegar instrumento, limpar. Uma outra parte não é tão fácil, mas é menos difícil de você cometer erros, é o revestimento com fórmica. Ele tem uns segredos, tá? Mas ele não te dá muita margem de erro, diferente de uma celuloide, de outros revestimentos. Então, você pode ir galgando isso, tá? Muito... O que eu estava falando? Eu tô velho, cara, eu tô velho. Não, tem os comentários aqui que fizeram. Fala. A gente estava conversando ali em cima, aí falaram assim, aliás, louvável profissão. Lembrou? Profissão nesse novo país. Louvável profissão nesse nosso país, em que vários músicos não valorizam essa profissão. Parabéns pela coragem. O Paulinho Godoy comentou. Johnny Bastos falou, humildade é tudo. Mandou bem. E também comentou aqui o Gui é quem faz ele é assessor, né? Da IER, Índice de Valores de Israel, ações em alta. E às vezes as pessoas não entendem muito essa questão. Por exemplo, chega e fala assim, nossa, Israel, fica R$1.000, isso eu pensei que era uns 500, né? Só que o que acontece? Igual a gente estava falando agora há pouco, alguém vai no mercado, alguém vai fazer qualquer coisa que seja, ela vê que os valores estão muito além do que ela imagina, né? Porque os custos são altos, né? Aí a gente estava falando dos preços, você falou de perguntar os preços para mim, a gente tem muito motivo, né, para cobrar o que cobra, porque a gente tem as contas, a gente tem, né, motivos para isso. Aí fala assim, ó, Léo, sou fã do Bruca, já tô na segunda batera de restauração que você fez para ele. Valeu, um abraço. Bruca,
você ia falar ou posso perguntar a próxima aqui? Não, Você que pergunta manda. próximo. Vai. Eu falo muito, cara. Deixar. Ó, é bom porque eu falo pouco, ó. Eu escrevi umas coisas aqui, eu queria ver que encomenda, se puder mostrar pra gente, eu até te perguntei antes para não ficar pegar surpresa, se você pode mostrar alguma coisa do que você está fazendo agora, que os clientes que você Posso. está atendendo, sabe? Posso. Como é que eu faço aqui? Como é que eu viro aqui, aperto aqui e vira a câmera, né? Tem um. Beleza. Ô, Bruca, tava escondendo ouro aí. Ô, rapaz, aqui, ó, aqui é a caverna do Bruca. Vamos lá. Tá meio. Tá um pouco. Tá bom. Tá embaçado ou não a Da hora. impressão? Tá bom. Então, vamos lá. Vamos lá. Aqui, ó, tem essa PDP X7, que eu estou fazendo uma limpeza, uma reforma nela, que ela está bem judiada, tá? Eu tenho essa Pinguim Gota, essa com esparco amarelo, está em processo Bonito. também, está finalizando, já tem o tom pronto, o surdo, falta o bumbo, está bem encaminhado. Tenho essa caixa Saema aqui, Sparkle Orange, que eu estou fazendo. Tem alguma Isso coisa à tudo venda, Bruca? tem. Calma aí que eu vou te passar. Vamos Tá. lá. Essa aqui eu finalizei essa semana agora, que é uma Sono 2000, é do Fernando. Tá? Aqui, não sei se dá para vocês verem de longe. De baixo para cima, ali é um kit que vai do 8 ao 24, tá? Você é Não, doido. minto. 6 a 24. 6, 8, Nossa. 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 22 bumbos 24, que é uma Sonor Light, tá? O que você está fazendo nela? Ela tô revestindo com aquela lâmina ali, ó, por dentro e por Louco. fora, Sim. tá? Porque foi feito um trabalho de pintura, só que o cliente não procurou um luthier, ele fez com um pintor de carro. Então não ficou um negócio legal, não ficou uma coisa natural. Enfim, tirou as características do instrumento e a gente está usando a folha original, né? Usado nessas Sonor Light. Muito Ali no louco. meio é uma Saema Bumbo 24, essa é do Rubinho, tá? Meu grande amigo. Da ficha. Ali é o bumbo. Não. Pô, o Rubinho da ficha é irmão, parceiro, Ivete. Um beijo, um abraço. Mas é outro Rubinho, é o Rubinho da Nova Igreja, tá? Da Barra da Tijuca. E ali o bumbo da Pinguim Gota. Tá, e tem outros que estão lá para dentro, tá, a gente vai executando. Tem um surdo. Tem um surdo que tá de uma pinguim que eu estou restaurando. Essa aqui, galera, olha só. Muito legal, ó. Vou mostrar para vocês. Essa aqui é uma Gope. É uma Gope das primeiras, tá? Das primeiras. É uma bateria muito diferente. Nesses 32 anos, foi a primeira que apareceu. Essa bateria foi totalmente restaurada, tá? Restauração, para vocês saberem, assim, eu não dou data, tá? Não tem prazo. A não ser que seja uma coisa relativamente simples. Mas, em geral, não tem data. Então, essa aqui foi 1 ano e meio de restauração. Tá? Olha só. Todas as ferragens oxidadas. E a gente entrega esse resultado aqui, ó. Tudo recromado. Não sei se está dando para ver. Muito louco, muito bom. Assim, para venda tem, ó. Essa Pinguim Gota aqui eu estou acabando de restaurar. É minha para venda, tem esse tom, tem esses tons aqui, tem essa Ludwig aqui de acrílica, tem essa outra Vistalite 26, essa Pinguim aqui, Sparkle tá sendo reformada para venda também, essa outra Pinguim aqui também. Tem um bocado de coisa aí. Tá? É só coisa boa, não entra BNB aí, essas coisas. É só relíquia que tem aí, a gente tem alguma coisa aí, mas... Porque, assim, o material mais barato sai rápido, né? Porque eu tenho a premissa de... muita coisa entra como parte de pagamento, tá? Às vezes o cliente quer fazer uma restauração, um trabalho que é mais caro, ele, pô, Bruca, eu tenho uma caixa, eu tenho uma bateria, dá para entrar com parte de pagamento.
E a gente procura ajudar de todas as formas, né, Israel? O principal, tá? Mais uma outra dica para quem quer ser luthier. Olha, você entrega para o cliente aquilo que ele precisa, tá? Não aquilo que ele quer. É uma diferença. Por que isso, Brucati? Então você não faz aquilo que ele quer? Muitas vezes, o que ele quer não é o que ele precisa. Tá? É muito comum o cliente chegar aqui com uma batera mais simples, tá? Não desmerecendo, mas todo mundo sabe o valor que custa, o valor que sai do seu bolso para você investir no instrumento. E o cliente chega com uma bateria mais simples, ele quer um acabamento assim, olha, cara, eu quero botar um sparkle super caro, rebuscado, e muitas vezes aquele acabamento não vai combinar com a bateria, tá? Porque existe isso na bateria. Nem todo acabamento combina com determinada bateria. E às vezes a gente chega com uma proposta mais barata, muito mais barata, às vezes, o resultado fica muito frio. Melhor. Vou contar um caso, não vou falar o nome do cliente, ele chegou aqui com uma Maico. Modelo bem simples, tá? Ele falou, pô, Bruca, eu queria fazer uma reforma na bateria, colocar um sparco, assim, assim. Eu perguntei, vem cá, a bateria tem um valor sentimental? Tem. Eu falei, então é diferente. Porque se não tivesse um valor sentimental, o que você vai gastar nessa reforma é muito mais do valor da bateria. A gente sabe. Ele falou, não tem, isso aqui foi o meu avô que me deu. Eu falei, nossa. Então, existe algo importante, né? Eu falei assim, cara, você aceita uma sugestão? E eu propus a ele um revestimento em fórmica madeirado. Cara, ficou assim, fabuloso o resultado, porque ele gastou menos da metade, tá? E o resultado saiu muito melhor do que ele teria com o Sparkle. E assim, isso que é importante, que acaba que fica aquela marca assim, caramba, muita gente chega aqui e fala isso, fala assim, não, eu vim aqui porque as pessoas dizem que você passa aquilo que realmente precisa, você não está, o teu interesse principal não é arrancar o máximo de grana. Tá? Então todo mundo que chega aqui sabe que eu não vou chegar e vou jogar, não, esse aqui é que você precisa, o mais caro. Não é assim, tá? Não é assim que funciona. Muito bom, Bruca. Muito bom. Ó, tem perguntas que chegaram. Você estava comentando sobre as reformas, sobre os trabalhos que está fazendo. Tem um amigo meu, você deve conhecer também o Nepper, que é o Nereu, né? Um batera muito bom, que ele faz o cover do Rush. Ele é daqui de perto. Esses dias eu fiz uma pecinha para ele. Nereu, ele perguntou, Brucati, qual o trabalho mais difícil que você pegou até hoje? E ó, só para adiantar, se você quiser fazer alguma pergunta agora, pessoal, a gente está indo caminhando para o final da live, a gente vai responder umas perguntas, aproveita agora e a gente vai responder, tá bom? Fala aí, Bruca. Vamos lá. Não, eu tive ao longo desses anos assim, vários desafios, tá? Eu posso citar dois. Não sei se você se recorda, eu vou citar o mais recente. Muita gente aí que me segue aí no Instagram deve ter visto umas postagens de uma Tama Imperial, tá? Eu lembro. Uma branca. Cara, aquela bateria chegou aqui assim, totalmente esgarçada. Tá faltando vários pedaços. Cara, tudo ali estava assim, era pegar a bateria e jogar no lixo, tá? E assim, foram meses de trabalho, tá? Para deixar essa bateria assim, totalmente original, tá? Mas teve uma bateria, uma Pinguim, até não estou me lembrando o nome do cliente, não sei se é o Fernando também, eu não me recordo bem. Ele é de São Paulo. Era uma Pinguim gota, que os tambores, você apertava assim, parecia uma sanfona, tá? Nossa. Tudo úmido, tudo detonado. Assim, cara, a gente entregou um trabalho assim, com excelência, com amor, que a gente fala, né, que é uma premissa nossa, trabalhar com amor, né? Então foi assim, foi um desafio, foram meses também. Ah, lembrei do outro, do Thiago, lá de Minas Gerais. Cara, essa bateria dele foi uma Pinguim gota também. Ela estava de cupim até a alma, tá? Até a alma. Assim, infelizmente, pelo
o prejuízo que o Cupim trouxe para os cascos, não tinha como salvar nada da parte de madeira. Eu consegui cascos da mesma época, tá? E a gente fez assim um trabalho que foi muito, muito bacana. Foram quase 2 anos, tá? E a gente conseguiu deixar essa batera viva novamente. Então tem vários casos aí que é bem legal. Assim. São trabalhos difíceis. Graças a Deus, assim, eu tenho, ao longo de um tempo, eu tenho sido assim, uma referência para trabalhos assim, quase que impossíveis, né? Mas, graças a Deus, Deus dá sabedoria. E uma coisa legal, até para... Muita gente me pergunta, Israel, sobre por que você não dá curso de restauração? Galera, assim, é difícil eu criar um curso, é diferente do curso que o Israel dá, porque, assim, eu até incentivo você, compra lá o curso do Israel, pelo amor de Deus, cara. O trabalho Boa do ideia. Israel é excelente. Mas, assim, você quer confeccionar um casco, cara, não importa a maneira que você vai, o estilo da forma, se ele é de metal, se ele é de madeira, se ele é de fibra, o resultado final vai ser o casco, tá? Então, você tem qual é o resultado final? É o casco. Agora, numa restauração, como que eu vou criar um curso? Porque, assim, uma coisa que eu aprendi na restauração é que você se depara com um instrumento na sua frente e ele vai te dando os passos que você tem que dar. É o instrumento que fala para você. Porque é difícil chegar assim, olha, você tem um tambor que tá ovalado, as folhas soltando, por onde eu começo? Cara, não sei, cada caso é um caso, são dezenas, centenas de possibilidades. Como é que eu vou colocar isso dentro do curso? Para isso, você teria que ter um luthier que você fosse ali um aluno dele no dia a dia. Só que as pessoas hoje não querem aprender, elas querem ensinar. Não querem perder, entre aspas, esse tempo, né, de meses ou até anos aprendendo o ofício. Entendeu? Muito bom, Bruca. Esse Bruca, gostei muito do que você falou. Muito interessante. Ou seja, cada serviço que entra aí é um aprendizado novo. Sim, você aprende claro. coisas novas, cada um é único. Cada instrumento é único. Cara, não tem como. Bruca, mais uma pergunta aqui. Vamos ver se tem. Um curso de técnico em restauração de arte no Senai dura 3 anos. No caso, restauração de quadros. É o Gui. Aí. Certo. Tá vendo? Ó, quais os desafios... Aqui o Nepper perguntou de novo. Quais os desafios de... Você tá vendo as perguntas, Bruca? Ou não? Não. Não. Então eu ponho aqui pra você, não tem problema. Não, o Nepper falou assim... Eu sou velho, pô. Quais os desafios de trabalhar com acrílico? Você trabalhava com acrílico e você não trabalha mais hoje. Então, vamos lá. Essa é uma dúvida da galera. Você parou. Eu parei de trabalhar com acrílico, eu vou explicar. E é simples, tá? Nos anos 90... Vou contar a historinha rápida. Quanto tempo a gente tem ainda, Israel? A gente responde em 3 minutos cada pergunta, dá para responder tudo. Então tá, vamos lá. Olha só. Numa outra live, vamos marcar uma outra live para eu contar a história, como eu entrei no acrílico, como foi a minha história nessa área. Mas vamos lá. Por que eu parei? O nosso país, cara, ele não tem um imposto unificado. Tá? O ICMS de cada estado é diferente. Infelizmente, cara, eu estou no Rio de Janeiro, cujo imposto é muito alto. Tá? Então, desde quando eu trouxe de volta a bateria de acrílico no Brasil, tá? Porque outras pessoas fizeram muito antes de mim no Brasil, a própria Fischer fazia, tá? Mas quando eu retornei nos anos 90, foi um boom danado, cara. Todo mundo queria bateria de acrílico, era uma loucura. E sempre tem a galera que vem ali no rabo do foguete, né, Israel? A galera vê a oportunidade, eu quero fazer, também quero ganhar o dinheiro. E eu sempre prezei pela qualidade. Até hoje eu não abro mão. Tá? Abro, Kátia, sua bateria de acrílico é muito cara. Não é cara, porque o que tem vale o que vale. de qualidade é até abaixo.
Tá? Por exemplo, essa Vistalite aqui de Bumbo 26, só de Canoas aqui tem 10 mil e poucos reais. Eu estou vendendo a bateria 15, tem que botar aí garra, parafuso, casco, peles, aros, tudo. Então, assim, tá E bem outro, você tá abaixo. gastando um tempo do caramba, né? Exatamente. Muita mão de Então, o obra. que acontece? Muita gente, principalmente de São Paulo, onde o imposto é mais barato, e todo mundo sabe, gente, o que move a locomotiva do país é São Paulo. Ali está tudo. Então, ali tem os melhores preços. Então, muita gente começou a fazer cascos de acrílico, mas montar com peças assim de não tão boa qualidade, tá? Peças mais simples. Mas como a galera estava naquele frisson de querer bateria de acrílico a todo custo, então ela estava atrás de preço. Aí começou a comprar com essa galera. Então, assim, cara, a gente, novamente, entra a humildade, tá? Cara, eu tive humildade, não, a umidade não, hein? Humildade. Falou assim, ó, vou puxar a minha carroça, botar minha viola na sacola e ficar quietinho, porque eu não tenho como, cara. Muita gente falou assim, não, Brucati, então coloca peças mais simples. Não, eu não abro mão. Eu não abro mão. Porque o que acontece? A galera vai lá, o cara que quer, ele vai comprar o mais barato. Mas depois, quando passar a empolgação, em 2 meses, aí, quando começar a enferrujar, quebrar a ferragem, ele vai ver a besteira que ele fez. Mas ele vai dizer assim, não, foi eu que quis comprar mais barato mesmo, tinha ali de melhor qualidade. Ele não vai, ele vai falar assim, ó, a culpa é do Brucati, ela peça vagabunda. Então, assim, Porque se a pessoa... então, por isso, assim, por não conseguir tá, concorrer com essa galera, eu preferi não trabalhar. Tá? Então, o que eu fiz? Eu vendi o maquinário, as formas, que são diferentes das formas para fazer casca de madeira, para fazer de acrílico, eu taquei fogo, galera, de verdade. Eu peguei aquilo tudo e taquei, fiz uma fogueira e taquei fogo. Tá? Pergunta sempre, você pretende voltar um dia? Posso voltar, mas estando no Rio de Janeiro, nessa condição de imposto, não tem condição. Tá? Foi até essa a minha decisão de não fazer cascos mais de acrílicos e bateras que me fez assim, falei assim, não, eu vou para outra área que eu também tenho vontade de explorar, que era a parte de customização. Tá? Então, assim, temporariamente ainda tenho poucas coisas ainda de acrílico da época que eu fabricava, mas, assim, se você quiser hoje, eu recomendo para você, procura o Rubinho, tá? Procura o Rubinho, a Ivete, são pessoas maravilhosas, qualidade, nota 1000, tá? São amigos, pessoas de extrema confiança, procura eles que eles vão te atender, mas eu não preciso atender vocês. Isso aí, são gente boa, também conheço a Ivete, que atende geralmente nas redes, né? São muito gente boa. E, Bruca, outra pergunta que chegou aqui, e do Luiz Estênio. Ele perguntou se você já viu. Com certeza eu já viu, porque o Bruca faz, tá? Você já viu a Pinguim com aquela pintura cinza por dentro? Sabe qual o ano de fabricação mais ou menos? O Granetone, não é isso? Você faz Granetone? Então, cara, olha só. Ou não é o Granetone? Então, vou responder de trás para frente. O Granitone, hoje, se você quiser o Granitone, não tem mais. Você acredita? Você sabia disso, Israel? Tiraram. Não sabia. O acabamento Granitone. É mesmo? Tiraram. Aquele malhadinho, né? Branco, preto, cinza. Ele só tem o Granitone agora de uma cor só. Eles tiraram porque não tinha procura. Então, assim, você, pô, Brucati, mas eu quero imitando aquilo. Eu faço, tá? Mas eu faço com um pincel, uma coisa imitando, tá? Eu dou o Granitone cinza, mas aqueles pigmentos eu faço no pincel, é na mão, tá? Então, não é o Granitone raiz como tinha. Então, respondendo lá, olha só, que eu me lembre, tá? Eles começaram a fazer esse Granitone, não é antigo, não, é mais recente, ali, ano 2000, foi que eu me lembro que o pessoal da Pinguim fez com esse acabamento, tá? Aí sim, tá vendo? O Bruca, ele conhece coisa vintage. Pessoal, aí teve a pergunta também, eu não sei, deve ter passado um monte de pergunta que eu não vi aqui. Rafael Valier,
Ele perguntou, Brucati, quando você volta com as baterias de acrílico? Até o Bruca já até comentou sobre isso. Galera, olha só, vamos lá. Eu tenho... Qual o grande desafio da bateria de acrílico? Tá? Bateria de acrílico. Eu vou revelar algo aqui, por exemplo, que algumas Revela marcas... tudo. Hã? Revela tudo, Bruca. Hoje é o dia. É dia da revelação, hein? Vamos lá. Galera, olha só. Não sei se vocês lembram, tá? A Tama lançou uma bateria de acrílico, acho que era Ghost, não era Ghost o nome? Uma coisa assim. Tinha um nome. Nem imagino. Lembrar o nome, diz aí o nome do modelo. Escreve aí, A Tama lançou, a Prio lançou também, a Nagano lançou uma de acrílico sem emenda. Aí eu te Ficou mudo aí, hein, Bruca? Aí voltou. Voltou, pode continuar. Então vamos lá. A Nagano lançou a bateria de acrílica. Por que essas baterias não fizeram tanto sucesso? Tá? Não fizeram tanto sucesso. Gente, acredito no velho Bruca aqui, tá? Por experiência, tá? Bateria de acrílico, se você fizer na configuração padrão, 10, 12, 12, 13, 14, 12, 22, não vai dar certo, tá? Não dá certo. Não vende? Não vende. Bateria de acrílico é um tom ou dois surdos, ou um tom e um surdo. Na característica, no shape vintage, tem que ter aquela cara. Que é isso? Mas o que tem isso a ver? Eu não sei, mas é a verdade. Tá? Porque as baterias da Nagano, chama o Bruca aqui para consultoria. Se quiser voltar com as baterias de acrílico, eu tenho a solução. As baterias da Nagano não tinham emenda. Esse é o grande problema das baterias de acrílico, é emenda. Tá? A Nagano não tinha emenda. Só que qual era a falha? Era na configuração da bateria. Eu tenho contato de como trazer esses cascos sem emenda. Mas, novamente... Tubo? É tubo para corte, não? Tubo para corte, tá? Mas específico nas medidas de bateria. Eu tenho fornecedor que traz isso de fora. Só que isso tem um custo altíssimo. Não adianta trazer um tubo. Tem que trazer um container. Tá? Então, quem tiver a fim de patrocinar e chegar junto, a gente faz. Tá? Mas dentro das configurações que são vendáveis. Tá? Porque uma falha... não assim, proposital. Ninguém faz isso proposital, porque é um prejuízo para uma marca investir num instrumento, como a Tama, a Nagano, tantas outras, e aquilo não vingar. Mas não vingou por causa da cara, do jeito dela, da configuração, do tipo de canoa. Isso tudo influencia. Às vezes as pessoas perguntam assim, mas como é que você consegue vender a sua e eles não vendem? São detalhes. Mas se eu pretendo voltar, vamos lá, respondendo. Cara, eu tenho muita vontade de voltar, mas eu tenho esse impeditivo dessa questão de imposto, de que tudo é muito caro, né? Entendi. Eu estou até disposto a mudar de estado. Vou lá morar lá com Israel. Vem morar aqui, Bruca. A gente até conversou disso. Estou esperando você vir, Bruca. Ó, tem uma pergunta aqui do... Ah, não é pergunta, não. Ele falou, morri de rico o lance da BNB. Foi minha primeira bateria, o Mr. Tyler. Mas realmente, para quem não, vai treinar só, né, Bruca? Rola a BNB, ué? Galera, qual o problema, né? Por exemplo, eu sou um cara que, assim, eu fui muito pobre. Não é que eu sou rico, não, eu sou pobre ainda. Mas eu fui muito pobre de uma época, tá? Que muitos de vocês não viveram, tá? Era uma época, assim, que tomar refrigerante, comer biscoito, era coisa assim cara, tá? Era muito caro. A gente só fazia isso uma vez por semana. Então, assim, como eu fui muito pobre, minha mãe sempre teve muita dificuldade, ela foi funcionária pública merendeira, e naquela época, quem era funcionário público ganhava menos do que o salário mínimo, entendeu? O piso era baixo. Então, assim, eu só fui ter bateria... Gente, numa próxima live eu vou contar a minha história. Eu fui ter bateria depois de velho.
com 20 anos de idade, quase, não, minto, com 17 anos de idade. Até 17 anos eu nunca tive uma bateria, era meu sonho ter uma bateria. Tá? Porque a primeira vez que eu vi uma bateria, eu tinha 12 anos de idade, quando eu me converti, eu entrei dentro da igreja Nova Vida da Pavuna. Eu entrei lá na igreja, vi uma bateria pela primeira vez, eu fiquei louco com aquilo. Sacou? Então, numa próxima oportunidade, a gente vai contar a minha história, como eu comecei, entendeu? Então, assim, a gente quando sabe da dificuldade, cara, você tem uma BNB, cara, vai fundo na tua bateria, cara. E com o tempo você vai melhorando, tá? Com o tempo você vai melhorando. Agora, uma dica, tá? Se você tem uma graninha, não, vou comprar essa aqui mais baratinha mesmo. Pô, cara, não faz isso. Se você tem condição, investe numa coisa de melhor qualidade. Sabe por quê? Porque mais para frente você vai querer vender para comprar uma outra. Aí você compra. Se você tem condição de comprar uma coisa boa e compra ruim, na revenda, você não vai recuperar nada. Perde dinheiro. Tem o Rafael Valier falou, ainda tem uma caixa Brucati. Ele desenvolveu cola para utilizar nas suas baterias. Outro comentário aqui. O brasileiro é visual. A grande parte dos bateristas tocam em bares, casamentos, igrejas, na grande parte em lugares pequenos. É uma coisa que procuram muito, é coisa reduzida, né? Até tem gente hoje em dia pedindo cortar o bumbo, né? Para cortar o bumbo, 22 por 18 ficar 22 por 10. Porque afinal, às vezes o pessoal fala assim, Bruca, acho que o Bruca tá ligado nisso faz muito mais tempo do que eu. O pessoal fala assim, eu quero um bumbo reduzido, 16 por 16. É a mesma coisa que o cara ter um 22 por 16. Porque o espaço que ele vai ocupar ali é a mesma coisa. Ele só ele só é assim, mas é fundo igual. Agora, ele pode ter um bumbo 22 por 8, aí ocupa um espacinho raso, bem pequeno, né? Então, aí que importa, aí que é interessante é o raso, né? Tem mais uma. Eu tenho um kit aqui da Remo. Eu tenho um kit aqui da Remo que ele é todo compacto, cara. Ele é bumbo 22, surdo 16 e ele cabe todo numa bag. Ele é todo curtinho. Isso é bom demais. Charles Gripa falou, abraço, mestres. Ele fabrica canoa. Não sei se fabrica ainda. Sabe quem é o Charles Gripa, né? Sim, pô. Charles. Tamo junto aí, cara. Design menores está mais na realidade do músico amador brasileiro. Eu tenho 33, o Israel tá fazendo tô fazendo a primeira bateria do Gui, ó. Falou da primeira batera, né? Primeira batera que ele tá tendo agora com 33 anos. O Nan, ele chama Renan, tá? Nan Custom Luthier. Ele é um luthier de batera também. Acabou de entrar, ele falou, puxa, perdi a live, estava fazendo canoa, acabei esquecendo. Ó, mas a gente vai fazer... A gente vai deixar gravada essa live. Que horas são, gente? Ó, tem 3 minutos. A gente vai deixar essa live gravada pelo menos até amanhã. Não sei depois. A gente vai... Vamos ver se pagar bem, a gente deixa mais. Brincadeira. Do Pixel. Depende do Pix. Tem até uma figurinha do Bruca que faz um Pix aí. Vou mandar para todo mundo depois. E um comentário que fizeram aqui. Quando o Bruca vai começar a customizar os pratos também? Não é outra área prato, né, Bruca? Você tem essa intenção? Então, galera, vamos lá. Olha só. Pratos. Muita gente me procura para customização de pratos. Vamos lá. Customização de prato é uma coisa que você tem que ter muito cuidado, porque é perigoso, tá? Porque você tem que ter uma ferramenta específica, tá? Não é simplesmente você ter um motor com um eixo que você faz uma adaptação para encaixar o prato. Cara, se você não pode ter a velocidade constante. Você tem que ter eu esqueci o nome agora de um equipamento que você pode aumentar e reduzir essa velocidade, que é muito arriscado. Cara, eu soube de um acidente que aconteceu de um camarada que pediu um marceneiro que tinha um torno para fazer e o prato saiu voando, cara. Nossa. E se pega nele, matava. Então, assim, não adianta eu adaptar algo aqui
e colocar em risco a minha vida e o equipamento do cliente. Então, assim, Tem que ter uma estrutura, maquinário todo. gente. Então, eu prefiro, quando a galera me procura para esse tipo de coisa, eu recomendo lá procurar o Xangal Luthier. Ele é o cara Que é daí também. Ele é o cara de prato. Procura lá o Xangal, com X, tá? E é o cara que mexe com prato, ele vai te ajudar. Eu tenho esse equipamento com torneira assim, encomendado. Só que não tem prazo de ficar pronto, tá? Pode ficar pronto daqui a 3 meses, quando pode demorar 3 anos. Eu não tenho pressa, tá? Porque eu quero fazer a coisa direito. Muito bem. E o Gui falou, a gente tá falando sobre essa live, se ficar gravado ou não, a gente vai deixar aqui no Instagram, pessoal. A gente não tem mais tempo hoje, infelizmente, para conversar. Se deixar, a gente vira a noite aqui, né? A gente gosta de bateria. Não, só marcar aí outra aí, a gente marca outra. E essa live vai subir pro canal do YouTube, se você tem acesso lá no canal IL Custom Drums, ali tem algumas reformas de bateria e tem também algumas lives que a gente faz aqui no Instagram. Então, se você quiser assistir, né, entra lá no YouTube. Mr. Tyler, último comentário, falou: lembrando, minha primeira foi BNB com 16 anos, mas em 2005, quando ele tinha 16 anos. Hoje ele tá com bumbo duplo, ele arregaçou na vida. Tá tirando onda. Tá tirando onda. Gente, agradeço todos vocês que participaram, muita gente entrou, teve uma rotação toda. Agradeço o Bruca. Eu falo Bruca porque apelido dele, um monte de gente chama de Bruca também. Eu vi um monte de gente chamando. Fica com Deus, Bruca. Obrigado e um abraço para você. Valeu. Eu queria só dar um agradecimento especial, que é importante para todo mundo, principalmente para o jovem, ele aprender também o segredo da gratidão, né, cara? E nos anos 80, quando comecei a me apaixonar por bateria, aqui no Rio de Janeiro, que era até um dos tópicos que a gente ia conversar sobre como é que está o mercado de luthieria no Rio de Janeiro, mas isso fica para uma próxima live. Cara, desde os anos 80 eu ouvia falar no Tibério. E esse cara, para mim, é a grande referência que eu tenho. E poucos anos atrás eu tive o prazer de conversar com ele. E assim, a gente tem que saber ser grato a essas pessoas, porque foram os caras que compraram essa briga quando não se tinha nada, cara. Hoje em dia a gente tem tudo aí, tem internet para você pesquisar, para você saber como é que são as coisas. Imagina nos anos 80 onde não tinha nada. Então esses caras são verdadeiros heróis que devem ser assim respeitados. Honrado. Então assim, fica aí todo respeito, toda admiração a ele e aos amigos aí, Rubinho, Tosi, tem o Cássio aí, que é o cara que está arrebentando também nas caixas. Israel Leite, Chora Israel, que Chora Israel. É um amigo, é uma pessoa querida, e muitos outros aí. Tá bom, meu amigo? Eu te agradeço aí, tá bom? Fica com Deus, um beijo em todo mundo aí. Tamo junto. Obrigado. Falou, pessoal. Até a próxima. Valeu, galera.